Olá, boa noite. Boa noite. PIB brasileiro cai no primeiro trimestre do ano. Medida provisória de combate a fraudes no INSS fica para segunda-feira, último dia do prazo. Conheça o acordo que protege empresas de falsificação e deve facilitar exportações. Após impasse no governo, o Parlamento de Israel convoca novas eleições. O Senado Federal decidiu votar na segunda-feira, o último dia do prazo, a medida provisória que combate as fraudes no INSS. Já a MP que altera o Código Florestal não será votada no Senado. Foi o que disse o presidente Davi Alcolumbre, do DEM. A medida provisória que combate as fraudes no INSS estava na pauta desta quinta-feira. A ideia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, era fazer uma votação simbólica. Mas por causa do número insuficiente de parlamentares, a oposição disse que ia pedir a verificação de quórum no plenário, o que poderia impedir o debate. Por isso, a liderança do governo negociou o adiamento. A MP cria um programa de revisão de benefícios do INSS e restringe o pagamento de auxílio-reclusão apenas aos casos de penas em regime fechado. A medida foi aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O Senado informou que vai analisar a proposta na segunda-feira, o último dia de vigência. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão dos parlamentares e disse que a medida deve gerar uma economia de 10 bilhões de reais. Em relação à medida provisória que altera o Código Florestal, os senadores fizeram um acordo com o presidente do Senado para tirar a medida da pauta. Com isso, a MP vai perder a validade. Por conta da insatisfação dos senadores em relação a esse prazo. Então, nós vamos atender o clamor dos senadores. Os senadores estão certos, querem mais tempo para deliberar sobre a matéria, e para construir um acordo, você precisa ceder de todos os lados. Eu, como presidente do Senado, busquei o entendimento, o diálogo. E diante do entendimento e do diálogo, eles concordaram em votar as outras medidas provisórias. Em relação a essa, não houve entendimento para se votar. Por isso que ela vai vencer. A MP foi editada no governo Michel Temer e tinha como objetivo adiar o prazo para a regulamentação de propriedades rurais fora das normas do Código Florestal. Mas durante a tramitação, os parlamentares mudaram o texto e incluíram destaques que não têm relação com a medida original. A economia brasileira caiu 0,2% no primeiro trimestre deste ano e teve a primeira retração desde 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu 0,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2018. Os dados mostram que essa queda foi puxada por um recuo de 0,7% no setor industrial. As principais atividades em queda foram a indústria extrativa mineral, a construção e as indústrias da transformação. O aumento das restrições à produção de minério de ferro em Minas Gerais, após a tragédia de Brumadinho, derrubou a indústria extrativa brasileira no primeiro trimestre e foi determinante para que o PIB fechasse o período negativo. O Índice Geral de Preços do Mercado registrou em maio inflação de 0,45%, menor do que a taxa registrada em abril. O resultado foi influenciado pelos preços no atacado, no varejo e na construção civil. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação do aluguel é de 7,6%. O Instituto Médico Legal do Amazonas liberou mais 14 corpos das vítimas do massacre em presídios no estado no início da semana. Com isso, 53 dos 55 corpos foram liberados. Outros 2 mortos ainda não foram identificados. O processo de identificação e liberação dos corpos já dura 3 dias. A situação revoltou familiares que chegaram a protestar na sala de espera do IML, na zona norte de Manaus. A estrutura do local também se mostrou insuficiente para abrigar todas as vítimas. Com capacidade para 20 corpos, o IML precisou do reforço de um caminhão frigorífico alugado pelo governo para armazenar os demais. Desde segunda-feira, as famílias estão recebendo atendimento de psicólogos e de assistentes sociais, além de orientação sobre a identificação e a liberação dos corpos.
No início da semana, 55 presidiários foram assassinados em 4 cadeias do estado, entre elas o complexo penitenciário Anísio Jobim, que já havia registrado outro massacre na história do Amazonas, quando 56 detentos foram assassinados em 1º de janeiro de 2017. Pelo menos 64 cidades em 19 estados e no Distrito Federal registraram manifestações hoje contra o contingenciamento de gastos na educação. Teve até um princípio de tumulto entre policiais e manifestantes em Brasília e um homem foi detido. Em algumas cidades, houve paralisação de professores. Em um vídeo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirma que o MEC recebeu cartas e mensagens de pais de alunos dizendo que alguns professores estão coagindo estudantes a participarem das manifestações. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o julgamento que pode dificultar as regras de privatizações e vendas de estatais. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira. O plenário da Corte analisa 2 liminares que proibiram o poder público de privatizar empresas sem autorização prévia do Legislativo. A primeira foi concedida no ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski e dizia que o governo federal, os estados e os municípios não podem vender uma empresa pública sem a autorização prévia do Congresso. E a segunda foi concedida essa semana pelo ministro Edson Fachin. O ministro suspendeu a venda da TAG, a transportadora associada de gás, que é uma subsidiária da Petrobras. Termina amanhã em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe para o público prioritário. A partir de segunda-feira, as doses restantes ficam disponíveis para toda a população. Até ontem, 75% da população-alvo foi vacinada. Fazem parte do grupo prioritário pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente, trabalhadores da área de saúde, professores, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 90% desse grupo. Até agora, somente 2 estados bateram a meta, Amazonas e Amapá. Já os estados com menor cobertura são Rio de Janeiro, Acre e São Paulo. As exportações brasileiras para países árabes aumentaram 20% entre janeiro e abril na comparação com os 4 primeiros meses do ano passado. Os dados são da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. As exportações somaram 4 bilhões de dólares, ou cerca de 16 bilhões de reais. Os produtos mais vendidos pelo Brasil são carne de frango, minério de ferro e açúcar. Em breve, as empresas brasileiras receberão um incentivo para registrar suas marcas no exterior. O chamado Protocolo de Madrid promete simplificar e agilizar processos de registros de marcas, o que garante às empresas proteção contra falsificações e pirataria, além de incentivar a exportação dos produtos nacionais. Para conseguir registrar a marca da empresa aqui no Brasil, a Simone precisou esperar quase 2 anos. A empresária até já pensou em expandir os negócios para outros países, mas pela burocracia, ela percebeu que levaria muito mais tempo e o custo seria bem maior. Além de ser muito burocrático, é uma documentação cara, Então fica bem difícil. Assim como a Simone, muitos empresários também planejam internacionalizar suas marcas, mas desistem do objetivo porque esbarram na burocracia. Só para se ter uma ideia, a empresa precisa fazer várias solicitações de registro, pagar taxas e contratar advogados de escritórios internacionais, o que faz o processo demorar ainda mais. Aqui nós vemos assim muitos casos de empresários que por muito tempo tentaram entrar em alguns países e se viram ali barrados, empresas grandes com grande capital, mas que devido ao valor que seria para poder entrar em cada país, optaram em permanecer no Brasil. E para mudar isso, veio o Protocolo de Madrid, um acordo internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras no exterior. Essa inserção possibilitará a internacionalização das marcas brasileiras. Essa internacionalização das marcas permitirá a expansão das marcas para vários lugares do mundo. E aí essa expansão
daria ao mercado brasileiro um fortalecimento no ambiente externo. Ela sai do Brasil e comercializa os seus produtos no ambiente estrangeiro. Os mesmos produtos, as mesmas marcas, os mesmos nomes que se usa dentro do Brasil. E isso traz uma segurança jurídica no sentido de que não haveria a usurpação da marca no ambiente externo. Com o Protocolo de Madrid, os empresários brasileiros poderão registrar as suas marcas em 120 países, que representam 80% do comércio internacional. O registro passará a ser unificado, sairá muito mais rápido e custará bem menos. O protocolo estabelece que o processo não ultrapasse 18 meses e também taxas únicas para pagamento. Se você comparar como era o procedimento no Brasil até muito pouco tempo atrás, um pedido de registro de marca levava de 2 anos e meio até 4 anos para ser decidido pelo INPI. Isso já mudou significativamente, até pela necessidade de adequação ao Protocolo de Madrid. Fazem parte do Protocolo de Madrid países como Estados Unidos, Japão, China, Rússia e a União Europeia. O Protocolo de Madrid já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E para que o Brasil faça parte, agora falta pouco. Só depende da aprovação da Presidência da República. A Avianca Brasil deve demitir cerca de 1.000 funcionários em junho. O plano de mais uma redução no quadro de empregados foi informado pela companhia aérea em novos documentos no processo de recuperação judicial. A empresa disse que encerrou o contrato este mês com 1.600 funcionários. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu todas as operações da Avianca Brasil. A companhia entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado. Termina meia-noite de sexta-feira para sábado o prazo para os donos de microempresas entregarem a declaração anual de faturamento. O procedimento é importante para a empresa continuar funcionando e para pagar menos impostos. Além disso, a entrega dentro do prazo evita multas. A estimativa é que no Brasil quase 17% da população sejam microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Uma pesquisa feita pelo Serasa Experian aponta que a cada 10 segundos uma pequena empresa é aberta no país. E as vantagens desse modelo são ter um negócio próprio e pagar menos impostos. Mas junto com elas também surgem as obrigações. E uma das principais é a Declaração Anual do Simples Nacional, também conhecida como Declaração Anual de Faturamento. Nesse documento é informado o faturamento bruto obtido no ano anterior. E também se houve contratação de funcionários. Na prática, esse procedimento funciona como uma espécie de declaração de imposto de renda, só que para pessoa jurídica, e bem mais fácil. Pode ser feito em segundos. Basta ligar o computador, entrar no portal do empreendedor, clicar em declaração anual e preencher os dados. Mesmo as empresas que não estão em atividade devem apresentar a declaração. E nesse caso, o faturamento informado será zero. Se o procedimento não foi feito nos anos anteriores, primeiro é necessário colocar todas as pendências em dia, antes de fazer o procedimento de 2019. A dica número 1 é realmente ficar atento ao prazo para que não ultrapasse o limite legal, porque uma vez que se ultrapassa esse prazo, a pessoa ela fica sujeita à multa. E as outras dicas, naturalmente, é observar todos os campos de preenchimento dessa declaração, que são poucos, bem como também ela marcar, simplesmente com um clique, se ela teve ou não empregado no ano de 2018. Uma vez feito isso, ela vai clicar em transmitir. O prazo para entrega acaba à meia-noite desta sexta-feira. E quem perder terá que pagar multa de no mínimo R$ 50, mas que pode chegar a 20% dos tributos declarados. E quem não entregar por 2 anos seguidos pode ter o CNPJ cancelado. A Cristina abriu o MEI dela há 8 anos e na primeira vez recorreu a um contador para fazer a declaração, mas agora faz sozinha e nunca perde o prazo. Ponho tudo numa pasta, minhas notas, quando eu emito. Isso facilita bastante, porque depois é só somar, preencher, e como eu já faço há bastante tempo, ela praticamente acho que vem quase pronta, é só preencher os valores. A gente tem que pagar mês a mês o carnê, que é relativamente baixo, agora está em torno de R$ 54. Então, o custo é baixo para dor de cabeça grande que pode ter depois se não entregar a declaração. Um hospital de San Diego, na Califórnia, anunciou o nascimento do menor bebê do mundo.
Confira agora em um giro de notícias internacionais. A mãe teve pré-eclâmpsia, uma complicação que se manifesta através da pressão alta, e a menina nasceu com apenas 23 semanas de gestação. Seibe tinha só 23 centímetros e pesava 245 gramas. Segundo os médicos, ela tinha poucas chances de sobrevivência. Para a alegria da família, Seibe teve alta após 5 meses, saudável, com mais de 2 quilos. Pelo menos 21 pessoas morreram em um acidente de trânsito no estado mexicano de Veracruz. Um caminhão e um ônibus colidiram e pegaram fogo. Os passageiros do ônibus voltavam ao estado de Chiapas, no sul do país. A colisão aconteceu em uma região montanhosa conhecida como Cumbres de Maltrata, onde a presença de neblina é frequente. O Pentágono negou informações de que um navio batizado com o nome do falecido senador John McCain foi escondido de Donald Trump no Japão. A embarcação que homenageia o rival do presidente norte-americano estava na base de Yokosuka, onde ele discursou em visita ao país asiático. Segundo o jornal Wall Street, o nome teria sido escondido por uma lona e os marinheiros liberados por um dia. Depois, a lona teria sido retirada e uma embarcação deslocada para bloquear a visão do navio. Trump e McCain se desentenderam em 2017, quando o senador bloqueou os esforços do presidente para acabar com a reforma do sistema de saúde do antecessor Barack Obama. 7 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco no rio Danúbio, em Budapeste. A embarcação transportava turistas sul-coreanos. A forte corrente provocada pelas chuvas das últimas semanas na região atrapalha os trabalhos de resgate. O presidente sul-coreano Moon Jae-in liberou todos os recursos disponíveis para buscar as vítimas. Narendra Modi foi empossado para um segundo mandato como primeiro-ministro da Índia. Ele venceu as mega-eleições do país que consolidaram os nacionalistas hindus. 8.000 pessoas acompanharam a cerimônia formal no Palácio Presidencial em Nova Delhi. A lista de desafios para os próximos 5 anos inclui acelerar o ritmo de crescimento, que está abaixo das necessidades do país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Parlamentares de Israel decidiram dissolver o próprio parlamento. Eles abriram um caminho para uma nova eleição depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não conseguiu formar um governo. O parlamento aprovou por 74 votos contra 45 a própria dissolução e agendou novas eleições para 17 de setembro. Netanyahu não conseguiu formar uma coalizão, apesar do partido dele, o Likud, e aliados terem conseguido assentos suficientes nas eleições de 9 de abril. É que o ex-ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, retirou o apoio a Netanyahu por não ter suas demandas atendidas. É a primeira vez na história do país que uma eleição não resulta em um governo. Como resultado, Netanyahu pressionou para que fossem celebradas novas eleições, para evitar que o presidente israelense, Reuven Rivlin, escolhesse outro membro do parlamento para tentar formar governo. A polícia de Londres prendeu um segundo suspeito de assassinar o brasileiro Iderval Silva, de 46 anos, na capital britânica. Um rapaz de 16 anos foi detido e levado para uma delegacia na região oeste da cidade, onde está sob custódia da polícia. Outro jovem, também de 16 anos, já tinha sido preso próximo ao local do crime. Ele foi levado para a delegacia, mas liberado com a obrigação de voltar para responder às investigações no começo de junho. Iderval era um instrutor de capoeira que, para complementar a renda, trabalhava como entregador de um aplicativo de entrega de comida. Ele foi atacado na tarde de sábado ao se aproximar de um grupo de homens que aparentemente tentava roubar sua moto. As corridas de motos estão suspensas no Autódromo de Interlagos por 90 dias. A Prefeitura de São Paulo adotou essa medida depois da morte do piloto Danilo Berto no último fim de semana. Danilo participava da etapa do Superbike Brasil.
Nesse período de interdição, estavam previstas outras 2 etapas em Interlagos. A organização da competição disse que a prova do dia 16 de junho foi adiada, mas não comentou sobre outra, do dia 21 de julho. Segundo a Prefeitura, a suspensão do autódromo será mantida até que os organizadores apresentem novas garantias de segurança. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.